Consulado de Miami cria diretório para ajudar quem procura empresas e profissionais brasileiros. Abrigo para imigrantes gerenciado por voluntários em Illinois está sendo obrigado a fechar as portas. Denúncia. Departamento de Justiça processa SpaceX por discriminação contra imigrantes. Flórida Central dispara alerta para a invasão de macacos selvagens que podem transmitir doenças. E jovem brasileiro ganha premiação aqui nos Estados Unidos ao desenvolver um repelente de baixo custo com base de um produto típico do Cerrado brasileiro. Com uma média de 1.700 pesquisadores chegando à final. Por isso, a vitória verde e amarela de Gustavo é tão simbólica. Olá, muito boa noite. Boa noite. O Consulado Geral do Brasil em Miami, na Flórida, lançou um diretório de profissionais e empresas que prestam serviços em português. A ideia é fomentar negócios da comunidade e também auxiliar os cidadãos brasileiros a encontrar profissionais que falem a nossa língua. A Cone Rocha mostra pra gente que esse catálogo vai ajudar quem está na Flórida, Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas. São inúmeras as empresas brasileiras e profissionais que atuam na Flórida, mas muitos não se conhecem. Por isso, o Consulado do Brasil em Miami criou um diretório, uma espécie de lista de empresas e profissionais para ajudar a divulgar os negócios e auxiliar trabalhadores brasileiros de diferentes áreas. O consulado criou um formulário para os interessados e divulgou no seu site e nas redes sociais este vídeo que ensina o passo a passo para os empresários e profissionais se inscreverem. O novo diretório também tem algumas regras, entre elas as de que não serão incluídas associações culturais e filantrópicas, empresas que praticam atividades sem fins lucrativos, ONGs, igrejas e grupos de cunho político. Também não haverá uma lista de advogados. Além de uma oportunidade para as empresas da nossa comunidade, isso também visa garantir aos brasileiros vivendo na Flórida, Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas a facilidade de encontrar um profissional que atende em português. Vale lembrar que o consulado não se responsabiliza pela qualidade dos serviços oferecidos. Cabe ao usuário se certificar e buscar referências dessas empresas ou serviços catalogados no site. Em Illinois, um abrigo gerenciado apenas por voluntários está sendo a salvação para muitos imigrantes recém-chegados a Chicago. Mas esse espaço, que funciona à base de doações, está agora sendo forçado a fechar as portas, o que vai deixar dezenas de pessoas sem ter onde morar. O abrigo todo voluntário em Pilsen abriu as portas para os imigrantes recém-chegados há quase 4 meses. We've had maybe 260 people come through the shelters. Nesse período, o espaço já abrigou mais de 260 pessoas, mas agora, por falta de financiamento e pessoal, terá que fechar as portas. Part of that is around our volunteer capacity, part of that is around our ability to fundraise. O centro foi criado por uma rede de voluntários chamada Todo para Todos. Ana, que faz parte do grupo, diz que imaginava que em algum momento o trabalho terminaria sem a ajuda do governo, mas é frustrante não poder ajudar mais pessoas. I think we always knew that there would be a temporary aspect to this. Hoje, 85 imigrantes indocumentados que chegaram do Texas ainda vivem no abrigo. Muitos são crianças. O grupo trabalha agora para tentar encontrar locais para essas pessoas morarem até a semana que vem, mas nem a cidade nem o estado oferecem ajuda. Not really sure what that's going to look like at the level of the city or the state. A equatoriana Ana ainda não sabe para onde vai se mudar, mas diz que está agradecida por ter tido a oportunidade de ter neste abrigo um lar cheio de afeto e cuidado. Graças, Chicago.
E seguindo no tema imigração, o Departamento Americano de Justiça abriu um processo contra a SpaceX, a empresa espacial do bilionário Elon Musk. Os motivos seriam supostas práticas discriminatórias contra imigrantes e asilados que vivem aqui nos Estados Unidos. A ação civil foi publicada no site da Justiça Americana. O governo afirma que a empresa violou a lei de imigração e nacionalidade entre 2018 e 2022. Nesse período, a SpaceX teria desencorajado refugiados, asilados e imigrantes a se candidatarem a trabalhar no local, alegando que iria recusá-los de forma imediata. O Departamento de Justiça disse que a empresa fez inúmeras justificativas falsas para não contratar mão de obra estrangeira, entre elas a de que um simples visto de trabalho não era suficiente para integrar o quadro de funcionários. Elon Musk teria alegado que a SpaceX tem tecnologia e armamento avançado e que os imigrantes poderiam só trabalhar aí com autorização direta do secretário norte-americano de Defesa. Essa alegação foi considerada uma mentira. O processo está em andamento e pode render multas e outras penalidades. Depois do intervalo, fumaça tóxica dos incêndios florestais do Canadá fizeram aumentar e muito os casos de asma aqui no país. E um novo estudo revela que os populares canudos de papel podem conter substâncias associadas ao câncer. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Um estudo feito na Bélgica chama a atenção para uma das alternativas mais populares para tentar reduzir o consumo dos chamados plásticos de uso único. O canudo plástico. Hoje, os canudos eco-friendly, feitos de bambu, papel ou aço inoxidável, são bem populares, mas, segundo o estudo, algumas dessas opções podem fazer mal à saúde. Após analisar 39 marcas de canudos sustentáveis, os pesquisadores descobriram que a maioria deles tem os chamados produtos químicos eternos. São químicos que contêm substâncias nocivas à saúde e que estão associadas ao desenvolvimento de câncer, aumento do colesterol e outros problemas também aí graves de saúde, gente. 90% dos canudos de papel submetidos a análises estavam contaminados, assim como 80% dos canudos de bambu, 75% dos de plástico e 40% dos de vidro. Os de aço inoxidável não continham as substâncias. As amostras analisadas nessa pesquisa foram obtidas em lojas, supermercados e restaurantes. O grupo analisou canudos de bambu, vidro, aço inoxidável e plástico e papel. Olha só, a gente conversou com um especialista sobre esse assunto, vamos ver agora o que ele diz. O que está em jogo não é a substituição do canudo, e sim a mudança de postura para que não se consuma o canudo. Nós não devemos consumir canudo, exceto em situações que são intransponíveis. Seria mais ou menos como eu posso utilizar o automóvel, o carro, porque agora o carro é de material elétrico. Bateria elétrica, suponha. Não, acho que o desafio é menor consumo, menor acumulação e utilizar as questões coletivas, o transporte coletivo, etc. É uma mudança de postura. O nosso planeta exige essa mudança de postura com menor consumo, menor acumulação. O canudo é só a pontinha do iceberg, né? E o Centro de Controle e Prevenção de Doenças fez um anúncio alarmante. O número de casos de asma aqui nos Estados Unidos aumentou e muito desde que o país foi atingido pela fumaça tóxica que veio dos incêndios florestais do Canadá. Segundo o levantamento, desde que os ventos empurraram a fumaça das chamas para os Estados Unidos, cobrindo cidades inteiras por vários dias, as visitas aos prontos-socorros relacionadas à asma cresceram 17%. O número é bem além das expectativas normais para o período, segundo as autoridades. Esse crescimento de casos foi relatado entre abril e agosto deste ano. A região do país mais afetada foi Nova York, que registrou mais de 130 novos pacientes com asma só na primeira metade de junho. O novo estudo comprova que os incêndios florestais recentes têm tido impactos graves na saúde da população e que medidas preventivas do governo são cada vez mais necessárias. Na Califórnia, centenas de pessoas ficaram doentes com diferentes tipos de infecções depois de terem participado de uma famosa corrida na lama que aconteceu em São Francisco. As autoridades emitiram um alerta para que todos os participantes façam vários exames.
Este vídeo mostra o quanto as pessoas tiveram que mergulhar na lama para participar da dura corrida, que foi considerada a mais difícil do mundo por causa dos inúmeros obstáculos. Foi mais de 1 hora de circuito com muitas partes rastejando na lama da cintura até o pescoço. Os participantes reclamaram do cheiro, do material que estava misturado à água e à terra e das dificuldades, mas a pior parte surgiu depois. Os corredores tiveram erupções e feridas na pele, febre, mal-estar, náuseas e infecções cutâneas. Curtis Volmar disse que ficou com a pele toda vermelha e com marcas que pareciam espinhas com pus. Covered in these like pimply red blister pimple type things. As autoridades disseram que as pessoas pegaram diferentes tipos de parasitas e bactérias na pele, como estafilococos e a dermatite swimmer itch, coceira de nadador. O CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, está orientando as pessoas a procurarem um médico por temer que alguns participantes possam ter pego algo mais grave, como a Euromonas hydrophila, uma bactéria encontrada em esgoto e que pode resultar em complicações mais graves, como doença ou infecção renal e até meningite. Depois do intervalo, a gente traz um alerta para a região de Orlando, na Flórida, que sofre uma invasão de macacos selvagens que podem carregar doenças. E a FDA está chamando atenção para o lançamento de cigarros eletrônicos iguais a canetas marca-texto, para atrair os jovens e facilitar o engano dos adultos. Atenção, moradores e turistas da região central da Flórida. Macacos estão sendo flagrados em áreas urbanas de Orlando, mas cuidado, eles são perigosos e transmitem doenças. Ao contrário do que muita gente pensa, eles não são uma atração turística. A Flórida, inclusive, proíbe por lei mexer nesses animais. A reportagem é da Carla Marinho. O flagrante do macaco foi feito pela gerente desta lanchonete na cidade de Orange, a cerca de meia hora de Orlando. Eu pensei, isso não pode ser possível. Tem um macaco, disse a gerente Kim Bialobos. Mas o que parece uma atração turística é, na verdade, um perigo. As autoridades lembraram que o macaco da espécie Rhesus é agressivo e pode transmitir doenças graves, como a herpes B, uma infecção que pode causar danos cerebrais ou matar se não for tratada a tempo. Especialistas estão investigando essa e outras aparições da espécie considerada rara na região. Para quem não sabe, é proibido por lei alimentar esses animais na Flórida. Quem for flagrado fazendo isso pode ser condenado a 60 dias de prisão, além de ter que pagar multa de $500. O macaco Rhesus é típico da Ásia. Ele foi trazido para os Estados Unidos na década de 70 e de lá para cá vem se reproduzindo muito e destruindo boa parte da vegetação local. E eles não costumam interagir com humanos, então cuidado. Na Califórnia, a crise de habitação com o alto número de pessoas em situação de rua foi parar nos tribunais. A justiça americana vai julgar se a cidade de São Francisco pode ou não retirar os homeless das calçadas e das ruas. Dezenas de pessoas protestaram na frente do tribunal contra a liminar que impede a chamada limpeza da cidade. O governo municipal alega que as pessoas em situação de rua estão sendo levadas para abrigos e retiradas das calçadas. Mas a coalizão de desabrigados diz o contrário. Afirma que esses moradores estão perdendo suas tendas e pertences e não estão conseguindo abrigos com camas. Estão sendo abandonados à própria sorte. A organização entrou com uma liminar na corte local que forçou a prefeitura a paralisar a retirada dos homeless. A cidade tem mais de 7.700 pessoas morando em calçadas, ruas e debaixo de pontes. A grande maioria dos moradores da cidade alega que essa população impede a livre circulação e ameaça pessoas que caminham próximas. A coalizão de desabrigados pede uma solução humanitária. O caso foi parar num tribunal federal de São Francisco. 3 juízes avaliam o impasse. Não há previsão de quando será emitido um resultado. Enquanto isso, essa população pode continuar morando sem restrições nas ruas da cidade.
A Administração de Alimentos e Medicamentos do país divulgou um importante alerta sobre cigarros eletrônicos que estão sendo fabricados para atrair jovens em idade escolar. Agora, a nova moda são os vapings com uma aparência igual aos marca-textos. Olha só a comparação, que impressionante. Segundo as autoridades, essa semelhança é proposital. Assim ficaria mais fácil para os jovens esconderem o produto dos adultos. A FDA pede que tutores, professores e colegas fiquem atentos nesse ano letivo para evitar que esses cigarros eletrônicos circulem livremente entre os jovens. O diretor do Centro de Produtos de Tabaco dos Estados Unidos expressou preocupação com esses designs que têm como foco as crianças. Segundo o governo, hoje 1 em cada 10 estudantes do middle e do high school, o que representa 2,5 milhões de crianças, olha que absurdo, gente, usa esse cigarro eletrônico no país. Depois do intervalo, tem todas as informações de uma tempestade tropical que pode virar furacão nos próximos dias e tocar o solo norte-americano. E tem dica boa para o final de semana. Domingo, cinemas de todo o país estarão com tickets e uma super promoção. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. O aumento da temperatura global, que provoca um derretimento recorde das geleiras, já está impactando a população de pinguins imperadores, que são um símbolo da Antártica. Pois é, olha, um levantamento britânico revela que uma geração inteira desses animais morreu por falta de gelo e os impactos devem continuar sendo sentidos, correndo o risco de colocar em extinção essa espécie. A tragédia dos pinguins imperadores aconteceu nas colônias do centro e do leste do Mar de Bellingshausen, sua principal área de reprodução do planeta. Segundo os dados da British Antarctic Survey, todos os filhotes morreram em 4 das 5 maiores colônias da espécie porque não havia gelo para os pinguins se criarem. É que esses animais dependem das plataformas de gelo sobre o mar para fazerem seus ninhos, e é nelas que os filhotes eclodem, criam penas e crescem. Mas em 2022, a perda de gelo nessa região do mundo foi de 100%. Para especialistas, essa é uma notícia ruim para toda a humanidade. A Antártica tem 90% do gelo do planeta e desempenha um papel crucial na regulação do clima na Terra. Por isso, se as coisas vão mal por lá, vão mal o mundo afora. O lugar mais frio do mundo viu em 2022 o maior aquecimento já registrado na história. E em 2023, a situação se agravou de tal forma que fez os cientistas alertarem que a Antártica pode estar perto de um ponto de não retorno, caso o gelo não volte a se formar, e pode colapsar muito antes que outros hotspots do clima global, como a Amazônia. O Centro Nacional de Furacões está de olho em 4 sistemas nos trópicos. Um deles pode vir em direção à Flórida já na próxima semana. É esse sistema que aparece agora no mapa. Ele está entre o Mar do Caribe e o Golfo do México. Ele deve ganhar força nas próximas 48 horas e deve virar ciclone e atingir o norte do estado. A outra formação sendo monitorada é a tempestade tropical Franklin, que está se movendo para o norte e vai ganhar força no Atlântico. Mais para trás, um sistema no Atlântico Central, perto da África, tem 50% de possibilidade de ganhar força nos próximos dias. A última formação, esse X que aparece aí no mapa para vocês bem no meio do oceano, segue rumo às Bermudas, mas ainda não representa uma ameaça. A gente vai, é claro, continuar acompanhando esses sistemas e trazendo todas as notícias aqui para vocês no nosso jornal. É isso aí, vamos aproveitar e dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã, já que a gente está falando de furacão, tempestade, vamos ver como é que vai estar. Olha, sol em Boston, mínima de 57, sol brilhando também em New York, máxima de 79. Norfolk a gente vê o tempo encoberto, mínima de 68, máxima de 86. Na Flórida, tempestade em Miami, chuva também em Tampa. Nessa região a máxima não passa de 95. New Orleans, sol entre nuvens, máxima de 98. Chove em Houston, máxima de 98, mínima de 79. Evelyn. Muita tempestade também prevista ao longo do final de semana em San Antônio. A chuva para em El Paso, onde o tempo fica encoberto com máxima de 95. Albuquerque, 90 de máxima e Phoenix, 103. Em Los Angeles, na Califórnia, mínima de 65 e máxima de 81. Lá em Las Vegas, gente, a mínima fica em 91 e o sol vai aparecer entre nuvens ao longo do final de semana.
E agora que a gente já viu como vai estar o tempo, uma boa dica para vocês nesse final de semana. Domingo é o Dia Nacional do Cinema e para celebrar essa data, muitas salas de todo o país estarão com uma super promoção. São cerca de 3.000 teatros em todos os estados norte-americanos que vão oferecer ingressos por apenas $4 por filme. Mas olha, atenção, fazem parte dessa ação as redes de cinema AMC e Regal. E olha, além do desconto no ticket, tem até pipoca que vai estar mais barata, gente, é pacote completo. Essa promoção está sendo patrocinada pela Fundação Nacional de Cinema, na intenção de, claro, estimular o gosto do público pela telona. Para comprar ingressos ou ver se o cinema mais perto aí da sua casa está participando dessa promoção, acesse o site nationalcinemaday.org. E para terminar o jornal, a gente traz uma história de sucesso que está enchendo os brasileiros de orgulho, claro, tanto aqui nos Estados Unidos como lá no nosso país também. A gente está falando de um jovem cientista, Brazuca, que criou um repelente à base de um fruto lá do Brasil e que por causa disso ganhou um prêmio internacional. Quem conta essa história pra gente é a Eloá Orazen. Ele não tinha exatamente uma pulga atrás da orelha, mas estava se coçando para entender por que uma comunidade local utilizava um fruto do tucum na pele como um repelente. Comprovar cientificamente esse conhecimento empírico virou parte da missão de Gustavo Botega, que aos 15 anos, no primeiro ano do ensino médio, deu início à pesquisa que o levou ao programa Cientista Aprendiz da Universidade Estadual do Maranhão. Sob a orientação do professor Zilmar Soares, Gustavo passou 3 anos investigando a hipótese cujas raízes começam no Maranhão, mas que os frutos ultrapassam fronteiras. Tive a oportunidade de ser 2 vezes selecionado para representar o Brasil na maior feira do mundo, que foi a Regenera USF, que ocorreu em 2022 em Atlanta e 2023 em Dallas. E nesse último ano, em 2023, tive a felicidade de ser o único latino-americano premiado na cerimônia do Grand Awards, conquistei o 2º lugar geral. A International Science and Engineering Fair, também conhecida como ICEF, é uma das feiras de ciências mais concorridas do mundo, com uma média de 1.700 pesquisadores chegando à final. Por isso, a vitória verde-amarela de Gustavo é tão simbólica. Eu digo que foi a experiência da minha vida. A ISEF, ela realmente, acho que existe um Gustavo pré-ISEF, um Gustavo durante a ISEF e um Gustavo pós. Para mim, primeiramente, é muito gratificante poder levar o nome da minha cidade, primeiramente, da minha região. A gente traz uma ideia de que também existe ciência nesses estados emergentes, também existe ciência aqui no Nordeste, também existe ciência em Imperatriz do Maranhão. E acho que é um recado muito bonito, é algo que precisa ser dito. Então, para mim, é muito gratificante poder estar levando esse recado. Lá na ISEF, durante a ISEF, eu recebi a oportunidade de ser um dos 3 estudantes contemplados, o único estrangeiro, o único que não era americano, para dar uma palestra, algo similar a um TED Talk. Então, eu tive a oportunidade de contar uma história para mais de 2.000 crianças e adolescentes lá de Dallas. E isso é muito, acho que isso faz valer a pena, acho que muito mais do que o prêmio, muito mais do que as premiações, muito mais do que o dinheiro que acaba recebendo junto. A partir desta pesquisa premiada em solo americano, Gustavo chegou às fórmulas prestes a serem patenteadas de repelentes para adultos e crianças, além de versões para animais e inseticidas. As criações já atraem os olhares do mercado. A gente já recebeu alguns acordos, algumas empresas, algumas companhias querendo, inclusive, fazer os testes para poder colocar futuramente no mercado, porque existe essa possibilidade, né, de produzir numa escala farmacológica, para ser um produto de fácil acesso, para ser um produto de abundância e também para ser um produto de baixo custo. A questão do preço, da acessibilidade e da sustentabilidade são centrais na pesquisa de Gustavo e seu orientador. A ciência, pesquisa, não é para ser feita a custos altíssimos economicamente, mas senão não teria sentido a pesquisa. A pesquisa ela tem que ser feita justamente para atender a comunidade, atender aquelas pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Quer dizer, é para isso que a gente trabalha com a pesquisa. Nós temos que desmistificar, eu ensino para eles, nós temos que desmistificar a pesquisa, que as pessoas olham o cientista, aquele pesquisador de jaleco branco, explodindo vidraria dentro do laboratório. E não é isso. Nós trabalhamos justamente para resolver os problemas da comunidade.
Que incrível a história do Gustavo, tão jovem. A gente está aqui na torcida para que esse teu projeto e, claro, muitos outros que eu tenho certeza que virão, façam sucesso em todo o mundo, Gustavo. A gente tira o chapéu, aplaude essa sua iniciativa e que ela ganhe mundo afora. A gente está na torcida. Com certeza, incrível o seu trabalho. Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina aqui. A gente volta a se encontrar de novo, pessoal, na segunda-feira. Aproveitem bastante o final de semana. Afinal de contas, estava todo mundo esperando esse momento chegar, né? Sexta-feira. Fiquei agora com mais um episódio da 8ª temporada da série Reis. Uma boa noite para vocês. Boa noite.